Vamos lá, meu irmão. Vamos nessa. Boa noite, graças a paz. Graça e paz. Já oramos, como é costume. Vamos dar início aqui à nossa gravação. E como é praxe, a gente costuma sempre ler um texto bíblico. Na semana passada nós lemos, no final da aula, 2 Tessalonicenses, lembra? Sim. Eu li um livro, uma parte do livro do pastor Ernesto Nini, do livro O Plano de Deus e o Arrebatamento, na página 17. E o pastor Ernesto Nini citava dois textos ali. Ele citava 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 9, e Joel 2, 28 e 29. Queria que o irmão lesse para nós Joel 2, 28 e 29, por favor. Joel 2. 28 e 29, aquele texto bem conhecido por nós. Sim, citado até em Atos, né? Sim. E eu quero fazer um breve comentário, recitando as palavras do pastor Ernesto Nini. Posso? Pode ler, meu irmão. Joel 2, 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Glória a Deus. Amém. Texto muito conhecido, muito citado, e o pastor Ernesto Nini falava dessa forma. E Joel 2, 28 e 29 informa-nos que antes do glorioso dia do arrebatamento, a humanidade será sacudida por um grande e poderoso derramar do Espírito. Segue-se daí que devemos orar por esse derramar do Espírito, último avivamento da história, cuja finalidade é preparar a igreja para subir. Pastor Ernesto Nini, ele era um pré-tribulacionista, ele acreditava no arrebatamento antes da manifestação do anticristo ou antes da tribulação, mas indiferente das correntes e indiferente da opinião dele, o que eu penso é que a profecia de Joel 2, 28 e 29, que é citada por Pedro, que começa no dia de Pentecostes, ela não acabou. Ela não acabou. E que se o Espírito Santo foi derramado de forma copiosa no início, ele também pode ser derramado de forma copiosa durante todo o período da história da igreja. Talvez a dúvida que surja é, pastor, mas a igreja primitiva era muito diferente da igreja que se formou ao longo dos séculos. E eu admito. Realmente somos diferentes, eu diria, em várias questões. Mas eu quero acreditar que não era para ser diferente. É o que eu penso. Como assim, pastor? Eu quero acreditar que aquele derramar que nasce no Pentecostes, que se propaga na igreja primitiva e que nós enxergamos ser real na vida dos mártires da igreja, não sei se o irmão conhece, mas há um período na história da igreja que é chamado a Era dos Mártires. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas Já ouviu? assim. Ok, desculpa, pode. Não, já ouvi falar então. Já. Maravilha. Você vai estudar isso em história eclesiástica. E é fantástico, pastor Johnny, é fantástico. É apaixonante. Porque olha só que interessante. Foi um derramar poderoso na igreja primitiva, isso não quer dizer que não tinham problemas, nem fraquezas, nem limitações, mas uma coisa era notória. Na igreja primitiva, que nós chamamos a igreja primitiva, daquela igreja que se inaugura com Jesus, depois vem com os apóstolos, depois vem com a expansão do evangelho pelas igrejas, vai até ali o ano 100. Então a gente chama a igreja primitiva, essa igreja que passa o manche, passa o bastão para a próxima geração.
Então, essa é a igreja primitiva. Pode ver que muitos homens de Deus pegam o bastão e eles atravessam e entram no segundo século, né? A grande maioria dos apóstolos morre, sobra apenas o apóstolo João, que chega perto do ano 100, e depois uma nova geração nasce. Essa nova geração que nasce depois da morte dos apóstolos também era uma geração muito crente, cheia do Espírito Santo. Ou seja, o derramar continua. Tanto é que chega nessa fase tão linda e maravilhosa que é a Era dos Mártires. Por que na história eclesiástica chamamos de Era dos Mártires? É bem simples. Chamamos de Era dos Mártires porque eles morreram pela causa do Evangelho. Eles se doaram. Eles literalmente foram mortos, foram jogados nas arenas e eles não se deixaram vencer pela dor e nem pela morte. E aí, essa obra continua. Claro que não era constante o período de perseguição, eram ciclos, né? Vinha um novo imperador, tinha uma grande perseguição, parava aquele imperador, ele deixava de existir, aí mudava-se os ciclos, né? O que acontece? Olha que interessante. Entra uma nova fase. Qual é a nova fase? Qual é a nova era? A era da patrística. Quem era a patrística? Eram os pais da igreja. Foi um momento novo na história da igreja. Tá fazendo um barulhão aí para você? Tá sim. Tá atrapalhando ou não? Não, não atrapalha não, mas é um ruído bem, parece com um sopro. Eu não sei por que razão, mas hoje está fazendo um barulho muito alto aqui. É a minha caixa d'água. Ah, Fica tá. do lado do meu escritório. Geralmente não faz, mas hoje ela resolveu fazer um Mas barulhão. para mim tá tranquilo, não atrapalha. Tranquilo, né? Tá bom. Aí o que acontece? Chega então essa segunda fase. Graça e paz, meu irmão. Graças a Deus, desculpa o atraso. Foi nada, meu irmão. Estamos no começo ainda. E aí começa essa segunda fase chamada Era Pais a patrística, o pais da igreja. E essa fase, ela tem alguns séculos também, e ela caminha um pouco junto. A Era dos Mártires termina e ela começa, mas ela tem uma certa característica. Por quê? Porque na Era da Patrística, eles eram muito crentes também. Eles eram muito piedosos, muito devotados, e por causa do Evangelho, eles faziam obras lindas. Resumindo, por que eu estou falando tudo isso? O Espírito Santo continuou sendo muito presente e marcante nos nossos irmãos do passado. A unção foi copiosa sobre a igreja primitiva, sobre a Era dos Mártires, sobre a patrística. A gente vai ver uma diminuição um pouco mais para frente, depois dessa era chamada a Era Patrística. É quando a política começa a entrar dentro da igreja, e aí a história vocês vão conhecer melhor, história eclesiástica. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque em muitos períodos da igreja o derramar era constante. Ou seja, eu quero acreditar que esse derramar que a gente leu em Joel 2, que é o mesmo texto de Atos, ele é uma promessa contínua para a igreja do Novo Testamento. Não há uma ruptura. Pelo contrário, eu até acredito que a melhor interpretação é essa que o pastor Enéas faz. Quanto mais próximo do fim, maior será o derramar. Porque o texto, como você leu, e ele é bem claro que fala que ele dá uma ideia dos últimos dias. Ele mostra essa semelhança naqueles dias. Então, eu particularmente quero acreditar que a Igreja de Jesus, ela está nos últimos dias. Não porque estamos no ano de 2022, mas porque o período chamado período da Igreja é o período dos últimos dias. E eu particularmente vejo que a reforma protestante, os grandes avivamentos, e hoje é possível que a gente viva intensamente aquilo que um dia os nossos irmãos viveram no passado, aquela igreja poderosa.
Tá bom, meu irmão? Então eu deixo aqui essa parte para que a gente possa, eu diria, desejar de forma muito piedosa essa unção, esse derramar, essa plenitude do Espírito Santo e ver de forma abundante esses sinais, né? Filhos e filhas profetizando, velhos tendo sonhos, jovens tendo visões, servos e servas cheias do Espírito. Então eu acredito que nós estamos nos últimos dias. E assim como os apóstolos falavam que Jesus estava voltando, Jesus estava próximo, o espírito do anticristo já estava ali, é porque essas profecias têm a ver com essa obra que é dada à igreja. Na minha opinião, eu gosto muito da definição do Gruden. A igreja ela é a guardiã do reino de Deus. Amém? Eu acredito que nós somos esse guardião e preservamos pela palavra, anunciamos o reino. Eu acredito que é possível a gente viver intensamente aquilo que os apóstolos viviam. Tá bom? Vamos lá então, meus irmãos, dando continuação ao nosso assunto, né? Nós ficamos de falar hoje continuar falando sobre o arrebatamento. Quero ver se eu consigo concluir hoje os debates sobre o arrebatamento, para a gente poder entrar um pouco naqueles assuntos pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, falar um pouco também sobre algumas coisas importantes sobre as interpretações para que a gente possa caminhar. Então vamos lá. Eu publiquei para vocês aí o material do pastor Ernesto Tonini na semana passada, lembra disso? Eu tinha deixado com vocês. Sim. Então eu quero ler algumas partes com vocês do material do nosso querido pastor Ernesto Tonini. Página 100 e... Queria ler antes disso a página 55. Deixa eu pegar aqui a página 55. Aqui, pastor Ernesto Tonini, no capítulo 2, ele vai falar sobre o plano de Deus para salvar o mundo com a igreja. No capítulo 1, ele trabalha com o povo judeu. No capítulo 2, ele vai falar com a igreja. Então, leia para nós, irmão Gil, essa parte. Eu vou compartilhar aí com vocês. Tá bom o tamanho ou tá muito pequeno? Melhorou? Ah, melhorou. Então vamos lá. No capítulo 1, o pastor Ernesto Tonini, ele vai falar sobre a obra de Deus do arrebatamento, dando uma ideia do arrebatamento, que na realidade ele vai falar o plano de Deus e o arrebatamento da igreja. Então ele começa falando no capítulo 1, mostrando a obra de Deus com o judeu. E aí agora no capítulo 2, ele vai falar sobre o plano de Deus para salvar o mundo com a igreja. E por que ele faz essa separação? Naturalmente, é aquilo que nós sabemos que acontece com muitos de nós. Todos nós fomos influenciados por alguma linha teológica, e não foi diferente o nosso querido pastor Ernesto. Nosso pastor Ernesto Tonini também, ele teve uma influência muito grande com relação como eu posso dizer, com relação à doutrina do dispensacionalismo. Eu diria quase todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por uma experiência, aprendemos sobre essas questões e fomos influenciados também. Por exemplo, o pastor Ernesto Tonini, como eu, como a maioria dos nossos professores do seminário, temos uma linha
dispensacionalista. Essa ideia de trabalhar primeiro com os judeus, depois trabalhar com a igreja, não deixa de ser uma ideia dispensacionalista. Vocês conseguem entender, né? Porque Deus primeiro trabalha com o judeu, depois ele trabalha com os gentios por meio da igreja. Então, e tudo isso, irmãos, são influências como que eu posso dizer, de literaturas, influências de teólogos, influências de pensadores. Isso vai acontecer conosco o tempo todo, né? Faz parte, eu diria, faz parte da nossa educação. Quando nós achamos que uma linha é coerente, a gente defende. Eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema, né, de defender isso, né? Eu estou até procurando aqui uma frase que eu acabei de ver há pouco, sobre o material que influenciou muito aqui. Influenciou muito, mas muito mesmo, os pastores antigamente, que era uma Bíblia. Eu não sei se você sabe, antigamente, hoje nós temos muitas Bíblias de estudo, né? E antigamente não era comum termos Bíblias de estudo. E o que acontece? Olha só que interessante. Houve uma época que foi feita uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo de Scofield. Já ouviram falar dessa Bíblia, não? Já. Não, eu não ouvi, não. Não? Foi uma das primeiras Bíblias de estudo. Inclusive, foi a minha primeira Bíblia de estudo. Primeira. Deixa eu mostrar ela para vocês. Isso daqui foi, eu diria, presentão da parte do pai para mim. Foi minha primeira Bíblia de estudo. Bíblia de estudo com referências e anotações do Dr. C.I. Scofield. Na realidade, é como se fossem essas Bíblias pentecostais, Bíblia Shed, Bíblia... E ele vem com anotações de rodapé. Não era comum antigamente. Olha aqui. E por causa da Bíblia de estudo de Scofield, a ideia pré-tribulacionista ela se sedimentou também entre muitos cristãos. A nova geração que adentrou no século XX foi influenciada pela linha pré-tribulacionista. E teólogos como Scofield e outros foram aqueles que deram uma contribuição muito grande para esse tipo de pensamento. Então, o pastor Enéas Tonini, ele também tinha as suas influências, ele fazia parte dessa linha de pensamento, por isso que ele também defende o pré-tribulacionismo. E é interessante quando a gente... E por que eu estou falando sobre isso para vocês, irmãos? É a influência de um pastor que nos treina. É normal isso. Se a gente foi bem treinado e a pessoa ela era piedosa, então naturalmente nós acabamos aceitando aquelas instruções como instruções que valem a pena ser defendidas e vale a pena ser ensinadas. E porque eu estou mencionando isso e atribuindo até o Scofield e dando essa referência, porque nosso irmão Scofield, juntamente com essa escola dispensacionalista, eles acabaram deixando as suas marcas e hoje nós estamos com um material muito maior, eu diria, que é o material pré-tribulacionista do que o material que não seja pré-tribulacionista. E uma outra coisa, olha que interessante, talvez você diga assim, pastor, mas por que você está falando tudo isso? Eu vou chegar onde eu queria agora. Nesses dias de Scofield, ou você ia para a escola tribulacionista, a escola mais conservadora, ou você ia para outra escola. Qual era essa outra escola? Era a escola liberal. Então, muitos teólogos foram para a escola liberal e muitos outros se mantiveram na escola mais ortodoxa. E graças a Deus, pelos nossos irmãos
que se mantiveram nessa escola ortodoxa. Por quê? Porque o que a gente está tratando aqui de Apocalipse, a gente dá um destaque imenso para os textos bíblicos e a gente deixa eles falar, tá bom? Então leia para nós, Gil. Tudo bem até aí? Entenderam o que eu quis dizer? Foi complicado? Não, claro, bem claro. Né? Porque eu quis só mencionar sobre a influência de uma escola. Vamos dar um exemplo aqui, mais um exemplo só apenas. Vamos supor que vocês já ouviram a história de uma pessoa que foi no seminário e chegou no seminário e ela desviou? O tempo todo a gente escuta aí. Várias Já, né? histórias. Várias, né? Então, ótimo. Esses dias eu recebi na nossa igreja um aluno que foi um dos formados do nosso curso médio em teologia, e ele foi fazer seminário em outro lugar, e lá nesse outro lugar ele falou: Pastor Rai, eu tive que passar aqui porque, por causa desse seminário, eu me preparei contra eu diria, os ensinos errados. É claro que não foram todos, mas aqueles ensinos errados e deturpados do outro seminário. Eu falei: você está brincando? Ele falou: graças a Deus por aqui, porque aqui me deu base, fundamento, piedade. E aí ele me contou várias histórias, irmãos, que eu não vou nem perder tempo aqui de falar. Mas assim, eu estou dizendo isso para vocês verem a influência de uma escola. E se uma escola teológica ela é piedosa, ela forma em nós o quê? Esse coração piedoso, devotado. Ah, pastor, mas de repente aquela linha teológica ela pode não ser a melhor. É verdade, pode até não ser a melhor, mas você não se distancia da palavra. Porque quando você deixa o lado mais ortodoxo, mais bíblico, e vai para o lado mais liberal, meus irmãos, é um desviado inteligente, entendeu? E então você pode ver que se numa igreja, a igreja forma os alunos, imagina num seminário, entendeu? Tá bom? Então leia para nós, querido Gil, essa página. Ok. Ah, não, não é essa não, é a outra. Peraí. Eu abri a... Aqui. Ótimo. Pode ler. Com a igreja, o plano de Deus para salvar o mundo. Evangelizando a mulher samaritana, em João 4:22, Jesus afirmou: a salvação vem dos judeus. E por que vem dos judeus a salvação que o homem se afundou no pecado? Porque Deus escolheu o povo judeu para, através dele, salvar o homem. São problemas que alinham a sabedoria de Deus e exclusivos de sua soberania. O fato é que veio e não adianta questionar. Deixa eu dou risada quando irmãos, eu sou um profundo admirador do pastor Ernesto Anini. A salvação veio do judeu ou não? Tá claro, o texto bíblico fala isso. Por que veio dos judeus se eles são tão pecadores, se desviaram, negaram? Não adianta. O fato é porque veio e não adianta questionar. Gosto do pastor Enéas nessas convicções dele. Ele não floreava. Ele apenas pontuava o que era e... Por que é, pastor? Por que é? Por quê? Porque Deus fez assim. E agora, enquanto preparava a nossa aula de hoje, estava refletindo sobre esse assunto do arrebatamento, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala sobre arrebatamento, qual é o momento que a gente se lembra sobre as doutrinas do arrebatamento? Quando eu falo assim, o arrebatamento ele é bíblico. E o que você me diz sobre ele? Vamos lá. Gil,
Começa por você. O que você compreende sobre o arrebatamento? Bom, eu compreendo. Eu já ouvi bastante sobre o arrebatamento, né? A igreja que eu fazia parte, o pastor costumava falar bastante. E eu tenho, assim, por base aqueles ensinos de Paulo, né? Que ele falando, se eu não me engano, é em Coríntios, eu não tenho certeza do texto agora, mas fala sobre a ressurreição dos mortos, eles serão glorificados quando os céus abrirem, eles serão glorificados, receberão um corpo de glória. E os que estiverem vivos ao mesmo tempo também receberão um corpo de glória e juntos serão arrebatados aos céus para encontrar a Cristo. Este é o arrebatamento que eu tenho assim por base, assim fui ensinado. Muito bom, exatamente. Pastor, tem mais alguma coisa a acrescentar? Bom, só somando aí com o que o Gil falou, tem a ver com o livrar-se de uma circunstância, eu coloco com aspas aqui, de juízo. Arrebatar, ser elevado, é nos privar talvez de uma grande tribulação que aqueles que não aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador hão de sofrer. Então, é um momento de conforto e de livramento, eu diria. Ótimo, muito bom. Mas podem ver que, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque isso é consenso nosso, como vocês sabem. Todos nós acreditamos no arrebatamento. Todos nós acreditamos que ele vai acontecer. Mas perceba, nós tratamos do arrebatamento sempre na ótica da escatologia. Não é? Não é isso, Gil? Sempre na ótica da escatologia. Vai acontecer, ele vai vir. Da sétima trombeta. No ressoar da última trombeta, ou da sétima, né? A gente acredita que sim, que seja a sétima, porque no Apocalipse fala de 7 trombetas e o texto de Tessalonicenses fala da última trombeta. Então a gente comunica que é a sétima. Bom, vamos lá. Mas olha só, por que eu estou falando sobre isso? E olha como a salvação que vem do judeu ela é grande, irmãos. Olha que fantástico. A doutrina do arrebatamento, ela não é só apocalíptica. Já pararam para pensar? Estão lembrando agora? Enquanto eu começo a falar sobre isso, Sim, vai começar a ver, não é? A doutrina do arrebatamento já estava na revelação do povo judeu. De uma forma indireta, Deus deixou para mostrar o arrebatamento futuro ou apocalíptico como um presente para a igreja, ou seja, no Novo Testamento, esse assunto ele é mais trabalhado. Pastor Johnny, eu acho que caiu. Ou não? Será que ele caiu? Ele continua logado, né? Tá, ele está logado. Provavelmente está. Pensei que você tinha caído, pastor. Não caiu não, né? Tô aqui. Não, se precisar de... Eu só achei que você tinha caído. Perceba, então, no Novo Testamento, o assunto vai ter agora uma clareza apocalíptica. Mas o assunto já fazia parte do ensino do Velho Testamento. Ou seja, o arrebatamento ele não nasce como uma doutrina escatológica. Ele nasce como uma doutrina da revelação de Deus na história do povo de Deus. Temos pelo menos 3 citações sobre um pseudo-arrebatamento. Qual é o primeiro? O pastor já citou. Enoque, né? Primeiro. Ali já era uma nuance de uma doutrina que Deus estava dando ao seu povo, dizendo, olha, é assim que eu faço com os meus eleitos. É assim que eu me manifesto com eles. O segundo, que também ensina sobre isso, é Elias, profeta Elias. Profeta Elias. E o terceiro? Agora o terceiro eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Vou falar, pastor, onde está esse terceiro que eu não sei? Vocês sabem sim, que eu acho que vocês já viram.
É uma suspeita, na verdade, mas não sei se chega a ser um arrebatamento. O que acontece com Felipe e com... Não, eu tô por enquanto ainda no Antigo no Testamento. Antigo. No Não Antigo. chegamos no Novo. Quer chutar, Dil? É um arrebatamento diferente, mas é um arrebatamento. Não deixa Ô, de ser. pastor, a minha internet cortou aqui, eu não ouvi a... A pergunta? Eu falei assim, bom, Sim. no Velho Testamento tem Enoque, o primeiro, que aparece ensinando sobre isso. Segundo, Elias. E o terceiro caso? Tem um terceiro caso? No Velho Testamento? Você lembra, Dil? Tá sem som. Tá sem som, Dil. Eu não me recordo, não. Fora Enoque e Elias, eu não me recordo de nenhum outro arrebatamento. Então, vocês vão ver como Deus faz como Ele quer. Como Deus ensina, Ele já pincela. E como Deus ele vai dando toques, Ele vai dando sinais, Ele vai dando... Para quê? Para preparar o povo dele para alguma coisa diferente. O livro de Judas fala que acontece uma coisa interessante com o corpo de alguém. Lembra disso? Ah, sim. Moisés. O que o livro de Judas diz? O corpo de Moisés? Lembra disso? Não. Eu lembro do episódio, mas a fala propriamente dita, não. Então vamos lá Que, no livro de Judas. Vamos lá no livro que de houve uma Judas. luta entre Satanás e o anjo Miguel, talvez isso. E para pegar o corpo de Moisés. O livro de Judas é bem pequenininho, então dá para... Versículo 9. Judas, versículo 9. Pode ler, pastor? Pode. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Bom, Todavia, até aí. Só até aí. Ou seja, houve uma disputa. Miguel contra o diabo pelo corpo de Moisés. Pastor, onde foi parar o corpo de Moisés? Podem ver que na história do povo de Deus não é mencionado sobre o corpo de Moisés. De fato, o corpo de Moisés é um enigma. A gente tem o corpo de Abraão, que é o pai da fé, o corpo de Davi, o corpo de Samuel, o corpo de todos, mas não tem o corpo de Moisés. E por que Judas agora aqui está falando que o arcanjo Miguel luta com o diabo a respeito do corpo de Moisés? A ideia que nos vem à mente é o seguinte: Moisés era uma pessoa, isso é uma dedução minha, tá, irmãos? Me entendam, tá? Deus pode arrebatar alguém vivo? Pode. Deus pode arrebatar alguém morto? Também pode. Concorda ou não? totalmente. Qual é a diferença de Deus recolher Enoque, Elias, esperar Moisés e depois retirar Moisés? Nenhuma. Agora, por que Deus recolheu Moisés depois de morto? Porque vocês vão se lembrar que ele tinha pecado. E Deus precisava puni-lo. Lembra quando ele fere a rocha, diz palavras injuriosas e ele dá um mau testemunho? Deus disse que tanto ele quanto Arão não entrariam na terra e antes disso que eles morreriam. Então Deus teve que cumprir. Irmãos, olha que fantástico. Possivelmente Moisés era o terceiro para ter sido arrebatado. Entenderam? Ou seja, da linha dos arrebatamentos era Enoque, Moisés e Elias. Mas aí Moisés teve o deslize e ele não foi arrebatado em vida. Mas o texto aqui
dá uma ideia de que pode ter sido em morte. Por quê? Qual seria o motivo de o próprio arcanjo disputar pelo corpo de Moisés? Não tem sentido. Vamos pensar aqui. Por que o arcanjo Miguel não disputou pelo corpo de Davi, o corpo de Abraão, mas sim pelo corpo de Moisés? O que vocês acham? Bom, pastor, eu acredito que talvez seja por uma possível idolatria do povo, usando a imagem do corpo físico de Moisés, algo que já era muito forte em Israel. Talvez seja isso. Exatamente. Um dos motivos principais é esse. Vários teólogos vão dizer isso. Ele era esse líder extraordinário. Então, na hora que alguém olhasse e visse Moisés, possivelmente, se eles adoraram Bezeu, quanto mais o corpo de Moisés. Ele era o grande profeta. Então, parabéns pela resposta. Agora, o segundo motivo também. Quem aparece no Monte da Transfiguração para falar com Jesus? Elias e Moisés. Então. De outra forma, Deus arrebata Moisés, deduzo, depois de morto. Por quê? As palavras do pastor Enéas, eu faço as minhas. Porque Deus é Deus, ele faz como ele quer. Se ele pode arrebatar um vivo, ele pode arrebatar um morto. Entenderam? Porque é um propósito na vida desse profeta. Ele era aquele que anunciava quem? Ele anunciava a lei, assim como Elias anunciava os profetas. Aí onde entra mais uma vez a ideia da dispensação. São dispensações. São alianças e dispensações da lei e dos profetas. Bom, então vamos lá. O arrebatamento, voltando ao meu ponto aqui, ele não nasce como uma doutrina escatológica apenas. Ele nasce como uma doutrina sagrada no Velho Testamento. Assim como é a ressurreição nasce no Velho Testamento. E a ressurreição ela recebe duas características especiais no Novo Testamento. A maior de todas é a de Jesus, e a segunda é uma ressurreição escatológica, que vai acontecer com todos os crentes um dia. Então, olha como as doutrinas, elas sempre vão ser espalhadas por Deus na sua revelação. E agora, então a gente falou do arrebatamento no Velho. E como eu disse, sobre Moisés, irmãos, é o que eu deduzo, tá bom? Eu não posso afirmar isso na Bíblia, mas eu deduzo que ali o que o arcanjo Miguel foi fazer foi literalmente arrebatá-lo. Foi pegá-lo para que Satanás não tivesse ali nenhuma chance de usar o corpo de Moisés para algo corrupto, né? Então, por isso que eu disse 3 arrebatamentos, tá bom? Mas 2 a gente enfaticamente afirma, o terceiro eu deduzo, tá? Porque eu não vou afirmar o que a Bíblia não... Pastor, talvez o arcanjo Miguel pegou o corpo de Moisés e enterrou em outro lugar. Eu acho que Deus não precisava disso. Bastava um Josué, guiado por Deus, para enterrar o corpo de Moisés num lugar que ninguém achasse. Concorda? Eu acho que Deus não ia permitir com que o arcanjo Miguel fosse lá batalhar com o diabo, né? Simplesmente porque para enterrar em outro lugar. Eu acredito que a sustentação dessa minha ideia é pela manifestação do arcanjo e também pela transfiguração. Porque podem ver, irmãos, que somente fala com Jesus, na minha concepção, aqueles que foram arrebatados outrora, na transfiguração. Porque eles vêm quase como de uma forma corpórea. Pode ver que os apóstolos, os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, ficam estupefatos, eles ficam boquiabertos, eles ficam atônitos de verem aquela glória e verem o diálogo. Ou seja, não eram apenas o espírito de Moisés e o espírito de Elias. Dá uma ideia de que esse corpo, que ele é arrebatado, ele recebe novas características e novas... uma nova natureza. Tá bom? Agora, no Novo Testamento, temos alguns arrebatamentos também.
E é claro que o maior arrebatamento é aquele que acontece em Atos, com quem? Com Felipe. Exatamente. Pastor, ali, na minha opinião, é arrebatamento. E um outro tipo de arrebatamento, que a gente poderia dizer aqui também, é o arrebatamento que não é um arrebatamento propriamente dito, mas Jesus, depois que ele ressuscita, que ele está com o corpo glorificado, o que ele faz? Ele está num lugar e na mesma hora ele translada para outro lugar. Perceba que interessante, o corpo ressurreto, o corpo arrebatado, que está agora num estado de glória, como é o corpo de Enoque, como é o corpo de Elias, ou o corpo de Moisés, dá uma ideia que ele é atemporal e que ele recebe até uma força quântica. Ele passa pelos espaços, pelas paredes, ele vive numa outra dimensão. É espiritual? É, mas é física. Porque pode ver, Jesus, enquanto falava com os discípulos a caminho de Emaús, ele fala. E de repente os discípulos conhecem ele no partir do pão, ele some. Ele entra na casa que estão os apóstolos. Então são aparições do Cristo ressurreto. Mas ali também não deixam de ser já ensino sobre eu diria, não o arrebatamento futuro, mas como que age um corpo glorificado, quando ele é tirado de um lugar para o outro. Podem ver que Filipe, quando ele é tirado de um lugar e é levado para o outro lugar, a única diferença de Filipe é que Filipe não estava com o corpo glorificado. Ele continuava nesse corpo. Dando uma ideia dessa soberania de Deus, que Deus pode fazer isso. Ele pode pegar um servo dele, porque Filipe é essa base, e tirar de um lugar e pôr no outro. Só que é o mesmo ser humano que ainda não está com o corpo glorificado. Talvez fique um pouco confuso na cabeça dos irmãos, mas agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Lázaro, amigo de Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos ou não? Sim. Sim. Ninguém tem dúvida disso, né? Ora, ele morreu depois? Morreu. Naturalmente. Mas ele teve a experiência no corpo finito de ter perdido a vida e ter recebido a vida? Olha só, a ressurreição, o arrebatamento em Filipe é praticamente uma experiência sobrenatural, quase na semelhança de uma ressurreição. É um corpo limitado que é transladado. Vamos lá. Mesaque, Sadraque e Abidnego. Explica aquele milagre. Foi um toque do corpo glorificado ali. Não tem outra explicação. Os guardas morrem, todo mundo morre. Há uma proteção, há uma intervenção, mas os corpos deles não sofrem dano, nem sequer os pelos. É um corpo limitado que foi agraciado por um poder sobrenatural. Podem ver que outros profetas não passam por isso. Jeremias, quando é jogado no poço, se machuca, se fere. Mas os três, Mesaque, Sadraque e Abidnego, não se ferem. Então, Filipe, ele tem esse corpo também que é arrebatado, mas ainda está no finito. Jesus ressurreto agora já está no corpo glorificado, que ele passeia tendo aparições, mas não deixa de ser quase que nuances de um arrebatamento. Estou fazendo esses comentários só para enriquecer o coração dos irmãos, mostrando que o arrebatamento futuro que aguardamos, que é escatológico, que é importante, a gente tem que aguardar ele. Mas é possível o Filho de Deus ter experiências magníficas, assim como alguns passam da morte para a vida, outros são protegidos da fornalha, ou quem sabe da boca dos leões. São manifestações de um poder extraordinário de Deus na vida de um servo. Eu, particularmente, acredito demais nisso. Tá bom, meus irmãos? E aqui, um outro tipo de arrebatamento que eu queria falar e trabalhar nessa semelhança, não sendo um arrebatamento, é o seguinte.
Olha só. Olha só. Qual é a diferença de uma visão, de uma revelação e do arrebatamento? O que vocês acham? Será que há uma certa diferença? E há, já até antecipo, mas onde está a diferença de uma visão, de uma revelação ou de um arrebatamento? Não sei se no corpo ou fora do corpo, o Paulo vai falar. Então, boa. Eu quero citar exatamente, separei esse texto. Pode continuar. Eu acho que tem a ver com essa questão do próprio corpo físico, né? Uma vez que você tem uma visão, você continua com o teu corpo estático, mas me parece em pensamentos você, desculpa, o termo talvez não seja correto, vagando. Enquanto que o arrebatamento, a pessoa na sua totalidade, né? No seu corpo, enfim, transfigura e vai para algum canto aí. Parabéns. A diferença do arrebatamento é uma diferença porque na visão, na revelação, ela é parcial. O que vai ao seu espírito ou o que vem da parte de Deus são coisas espirituais da parte de Deus. Já no arrebatamento há essa característica total. Vai o corpo, e vai a mente, e vai o espírito. Então pode ver que uma visão, uma revelação, ela é muito próxima. Na visão, na revelação, é uma ida nossa ao mundo espiritual, ou é o mundo espiritual vindo até nós de forma clara e contundente. Tal ida se dá apenas no mundo espiritual. Já o arrebatamento é uma ida corpórea, unida entre espírito, alma e corpo, ao mundo espiritual. Pode ver que o que Enoque teve, o que Elias teve, o que o corpo de Moisés tiveram, foi o total no espiritual. E agora, como você citou, por exemplo, Paulo, quando ele fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele está dando uma ideia aqui de uma visão, mas quase tão poderosa quanto o arrebatamento. E aqui, o apóstolo João, no livro do Apocalipse, poderíamos dizer que também foi um pseudo-arrebatamento? O que vocês acham? Creio que não, pastor. Porque Apocalipse é revelação, né? A visão. Dessa forma, é verdade. Não foi porque ele não foi total. Ele não é total. Mas pode ver que a maneira em que o Apocalipse ele é descrito, a maneira que ele interage com o anjo, a maneira que ele fala, é de uma forma tão grande, até a maneira em que ele se ajoelha para o anjo e pede, e começa a adorar o anjo, e o anjo o repreende. Dá uma ideia que ele mergulha nesse mundo espiritual com tamanha intensidade que é uma visão, é uma revelação. Por isso que eu digo, por isso que no começo que eu fiz essa pergunta, eu falei, qual é a semelhança, qual é a característica? Vocês notam que há uma característica, há uma semelhança. Como eu disse, na visão, na revelação, nós compreendemos, nós entendemos, nós mergulhamos e adentramos aquele mundo espiritual. Lembram do profeta Ezequiel, quando ele via as coisas e ele estava, e o Senhor o tomava? Lembra que o texto de Ezequiel é forte, o Senhor o toma. Ali é arrebatamento ou é visão? Ele registra como visão. As visões que eu tive, o Senhor me tomou. É forte, né, irmãos? Então, por que eu estou falando isso? Porque essas doutrinas do arrebatamento, elas são muito mais do que doutrinas apocalípticas futuras. Quando a gente tem uma pessoa que tem uma visão, uma revelação, já é quase que um arrebatamento do seu espírito, da sua alma. É claro que não se torna um arrebatamento pleno, porque o arrebatamento pleno tem que ser o todo. Mas voltando para João e Ezequiel, a maneira que eles descrevem é simplesmente fantástico. É como se fosse arrebatado, eles saem do lugar. E ainda mais Ezequiel, e ele vai, e Ezequiel vê, e Ezequiel entra no templo, Ezequiel vê os pecados, e ele é forte demais, meus irmãos. Então eu estou
fiz questão de gastar esse tempo para mostrar que a salvação veio do judeu. Deus já se revelava lá no Velho Testamento. E que o arrebatamento era uma doutrina que, antes de ser uma doutrina apocalíptica, era já uma doutrina bíblica, que tem uma nuance, uma característica, uma semelhança muito poderosa com a visão e a revelação. Quer ver outro exemplo? Em cima disso, no Velho Testamento, Moisés, quando ele fica 40 dias e 40 noites diante de Deus lá no Monte Sinai. Ali é o quê? Arrebatamento, é visão, é revelação. Bom, a gente pode chamar o que a gente quiser, né? Mas ali foi o todo, né? Na realidade, ele não foi ao céu, mas o céu que desceu até o Monte Sinai. É muito forte, não, irmãos? Então, eu só fiz questão de mencionar isso, que eu, hoje, enquanto preparava a aula aqui para vocês, eu falei, puxa, eu acho que esse é um assunto que a gente pode ampliar um pouco, né? Porque quando a gente fala do arrebatamento, a gente só menciona lá, né? Mas que Deus nos conserve e derrame sobre nós essa graça de sermos contemplados por Deus com visões, com revelações. Não no pé de igualdade da Bíblia, não. Mas, quem sabe, visões e revelações, como foi com Ezequiel, como foi com o próprio Moisés, de ouvir Deus, de ver uma profecia do amanhã. Eu creio que nós, povo de Deus, Igreja de Jesus, em breve podemos desfrutar de coisas muito lindas como essa. Tá bom, meus irmãos? Então, só quis enriquecer o coração dos irmãos sobre esses assuntos. Tá bom? O Felipe entrou aqui? O Felipe está aí na sala? Ele falou que não pode falar agora, pastor. Oh, tá bom, maravilha. Estou vendo a foto dele aqui. Então, beleza. Então tá jóia, filhote. Ele estava viajando, né? Ainda está viajando, filhão? Só escreve aí para nós. O que vocês acharam aqui, irmãos? Querem comentar alguma coisa sobre isso? Com relação a Enoque, o texto vai falar que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Sim. A impressão que passa é que parece uma receita de bolo, né? Ele andou tanto com Deus e que automaticamente é o que Deus faz. Óbvio que a gente não vê isso acontecendo com todo mundo. Mas com ele em especial, o que o senhor acredita que fez com que Deus o tomasse para si? Então, meu irmão, eu acredito que é aquilo que é o mais importante da nossa vida, que é a intimidade. Enoque, ele viu em Deus que Deus era o tudo dele, e ele soube, eu diria, experimentar durante a sua caminhada aquilo que Abraão experimentou. Pode ver, irmãos. Abraão, ele é o pai da fé, sim, mas ele é o amigo de Deus. Por que Abraão foi preservado durante uma longa caminhada? Porque ele era o patriarca, onde a revelação de Deus se daria por meio dele ao mundo. Eu quero acreditar que se não fosse esse fator, Abraão seria arrebatado também. Mas no caso de Abraão, como a promessa na vida dele era que ele seria pai de uma numerosa nação ou de muitas nações, Deus o perpetuou, Deus o preservou. Mas assim como Abraão era amigo de Deus, a gente vê que Enoque, ele era íntimo de Deus. E pode ver que o texto sagrado escrito por Moisés dá essa característica, que ele anda. A relação dele é de profunda intimidade e profundo relacionamento. E o que destaca no texto é o contentamento sagrado com Enoque. Deus o toma para si. Então dá uma ideia de duplicidade. Enoque anda porque ama. Deus recebe porque também ama. Enoque desfruta e Deus se alegra tanto que antecipa. Pode ver que da geração de Enoque, ele foi o que menos viveu. Podem ver que lá, quem casa cedo, casa com 300 anos, ou melhor, casa-se, tem o filho com 200 anos, 300 anos, é mais ou menos assim. E Enoque, ele mal gerou Metusalém, porque se não me falha a memória, ele é pai de Metusalém,
E ele já passa dessa para uma melhor. Então, na minha opinião, é aquilo que a gente vai ver sendo como uma das doutrinas principais das Escrituras. Deus se relacionando conosco, o Espírito de Deus morando em nós, nós morando, ou nós realmente nos doando no sagrado. Você pode ver que a geração pré-diluviana ela tem uma característica muito interessante. Olha só que interessante. Vem a queda de Adão e Eva, logo depois dos dois filhos de Adão e Eva, um é assassino, que se rebela, o outro era piedoso. E logo depois da morte de Abel, Caim se refugia, vai para um lugar, mesmo sendo amaldiçoado e selado, e de repente Deus faz com que Adão e Eva tenham um outro filho, que é Sete. E o texto sagrado dá um destaque para Sete. Qual é o destaque para Sete? E quando Sete nasce, começaram a invocar o nome do Senhor. Olha que fantástico. Então dá para ver que aquele incidente da maldade de Caim e daqueles que viveram ao lado de Caim, que se assemelharam a Caim, dá para ver que ali houve uma cisão. E somente depois do nascimento de Sete que há um restaurar da espiritualidade na geração pré-diluviana. E o próximo depois é Enoque. E é isso que o texto sagrado está mostrando naquela geração. Que naquela geração, assim como tinha um Abel, que era realmente piedoso, teve um Sete. E também teve quem? Teve um Enoque. E depois teve um Noé. Então o destaque é esse, hein? É o destaque da intimidade, da piedade, do contentamento, da aliança. Então, o texto sagrado lá não diz muita coisa, mas ele nos ensina muito mais do que 1000 livros. Porque o que o texto sagrado, escrito por Moisés, diz é: ele andou com Deus. E quando a gente pressupõe essa ideia, a gente pressupõe ele crê, ele ama, ele consente, ele deseja, ele anseia. Porque você só anda com alguém quando você se torna cúmplice a ele. Você não consegue andar com alguém se você não está de comum acordo. Então, eu acho que Enoque não é só uma mensagem aos pré-diluvianos, mas é uma essência para todos nós. Todos nós, ao longo da caminhada. Tá bom? Esse compromisso assumido, lembro que não tem ainda lei pré-estabelecida, né? Ou seja, vai muito além de ter uma lei promulgada para que eu possa obedecer, ou seja, transcende e com muita força. Exatamente, para você ver como que é a lei do amor e como que é a lei da obediência. Pastor Johnny, Gil, Felipe e demais irmãos. Irmãos, o que Deus mais zela de nós é a intimidade com Ele. E quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais intenso eu sou na obra. Pode ver, irmãos. Abraão era intenso na obra porque ele era intenso em Deus. Moisés era intenso na obra porque ele era intenso em Deus. Elias era intenso na obra porque ele era intenso com Deus. Paulo, os apóstolos, eram intensos na obra porque eram intensos em Deus. Nossa intimidade gera em nós essa energia para a gente ter uma entrega total aqui, que transcende conhecimento, transcende qualquer coisa, porque tem a ver com atitude, tem a ver com entrega, tem a ver com obediência. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Beleza. Deixa eu parar a gravação aqui, mas querem comentar mais alguma coisa? Se quiserem, eu vou parar a gravação, a gente já abre uma nova gravação para não passar de 1 hora, tá bom? Só um segundinho.